Eu juro por tudo que é mais sagrado. Aquilo não era um homem, não era um animal. Era o próprio inferno andando em duas pernas. E se não fosse a cruz de prata que minha avó me obrigava a usar, eu não estaria aqui para contar essa história. Meu nome é Fabiana, tenho 27 anos e moro no interior de Goiás. Minha cidade é tão pequena que se você piscar, já passou por ela. Todo mundo conhece todo mundo. As ruas têm nome de gente que já morreu, mas as lendas continuam bem vivas. Naquela noite, a gente estava reunido na pracinha. Eu, Tiago, Carla e Juninho. Era uma sexta-feira abafada, daquelas em que o ar parece queimar os pulmões. A lua estava cheia, enorme, com um tom avermelhado que mais parecia manchada de sangue. A gente ria, tomava refrigerante e contava as mesmas piadas de sempre, até que o vento mudou. Eu lembro do exato momento. O ar ficou pesado, como se tivesse sugado o oxigênio. Um arrepio subiu pelas minhas costas mesmo com o calor sufocante. Tiago parou de falar no meio da frase e encarou o mato atrás do campo de futebol. Ele franziu os olhos. Vocês ouviram isso? A gente ficou em silêncio e então ouvimos também um rosnado, profundo, grave, como se estivesse vindo das entranhas da terra. Não era cachorro, não era humano, era outra coisa, uma coisa errada. Carla soltou uma risadinha nervosa. Deve ser bicho do mato, mas o Juninho levantou na hora. Ele morava perto dali e conhecia bem os sons da noite. O jeito que o rosto dele empalideceu, foi ali que o medo de verdade começou. Veio um cheiro estranho, forte, uma mistura de terra molhada com carne podre. E aí, ele saiu do mato. Ele saiu se arrastando das árvores, baixo, rente ao chão, como um predador espreitando. A luz da lua bateu no pelo dele e brilhou, como se estivesse molhado, de sangue ou suor, eu não sei. Cada passo fazia um creque seco, como se ele pisasse em ossos. Os braços eram longos, quase encostando nos joelhos, com garras curvas, afiadas como lâminas. A boca entreaberta, com os dentes à mostra e uma baba grossa escorrendo, pingando no chão e fazendo um barulho estranho, como se queimasse a terra. Eu juro, parecia que queimava. E os olhos não eram só vermelhos, eram famintos, vivos, como se tivessem visto a morte 1000 vezes e tivessem vindo trazer ela pra gente. O silêncio era absoluto. Nenhum cachorro latiu, nenhum grilo, nada. O mundo todo pareceu parar. Ele inclinou a cabeça devagar, analisando a gente como quem escolhe qual vai atacar primeiro. O respirar dele era profundo, molhado, animalesco. Aquilo não era só uma criatura, era o ódio em forma de bicho. E eu senti, lá no fundo, no instinto mais primitivo, aquilo ia matar a gente, sem pena, sem demora. Carla gritou. Tiago tentou correr, mas tropeçou e caiu. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo estava travado, o olhar preso naquela coisa que se aproximava, lento, como se tivesse certeza da vitória, como se soubesse que já tinha vencido pelo medo. Foi aí que eu senti algo queimando no meu peito. Um calor forte, não era dor, era poder. Era a cruz de prata que minha avó tinha me dado anos atrás. Ela sempre dizia: Fabiana, nunca ande sozinha sem essa cruz. Um dia você vai entender. Minha mão foi direto nela instintivamente. Segurei com força, com a mão tremendo, e então levantei a cruz sem pensar. O lobisomem parou, de repente, como se tivesse batido numa parede invisível. Ficou ali, encarando a cruz, e eu vi medo nos olhos dele, misturado com ódio, com dor. Ele soltou um rosnado tão alto que meus ouvidos uniram, mas não avançou. Deu um passo para trás, depois outro, e então uivou. Um uivo longo, agudo, desesperado. O som ecoou pela cidade inteira, fez os postes tremerem, a luz piscar, e sumiu. Correu de volta pro mato, mais rápido que qualquer coisa que eu já vi. Ninguém falou mais nada. A gente só correu, cada um para um lado. Eu corri para casa, tranquei portas, janelas, fechei tudo. Me enfiei na cama tremendo, com a cruz apertada no peito. Não dormi, não conseguia. O uivo não parava de ecoar na minha cabeça. De manhã a gente voltou para a praça. O que a gente viu foi ainda pior.
marcas de garras no banco onde o Tiago estava, a madeira toda rasgada como se fosse papel, pegadas fundas no chão, fundas demais para qualquer bicho comum. E o mais estranho, minha avó não perguntou nada, só me olhou quando entrei em casa e assentiu com a cabeça, como se já soubesse, como se tivesse esperado por isso a minha vida toda. Hoje em dia, quando a lua tá cheia e o silêncio fica esquisito, eu não saio de casa, apago todas as luzes, fecho as cortinas e nunca tiro a cruz, porque às vezes eu escuto de novo o rosnado, os passos, o uivo lá longe, mas cada vez mais perto, e não consigo parar de pensar: e se da próxima vez a cruz não for o suficiente? Eu acelerei tudo o que a moto aguentava. O bicho estava logo atrás. Eu ouvia as garras dele arranhando o asfalto. Se eu tivesse olhado para trás, eu morria. Mas eu juro, o cheiro do sangue já estava no meu nariz. Meu nome é Leandro. Tenho 34 anos. Moro em Salgueiro, no sertão de Pernambuco. E por mais que essa cidade seja quente, seca e cheia de poeira, nada disso me preparou para o frio que correu na minha espinha naquela noite. Era uma sexta-feira. Eu tinha saído da casa da minha namorada, como sempre fazia. Já era tarde e devia passar de meia-noite. A estrada de volta para minha casa é cercada de mato dos dois lados. Um breu danado, só o farol da moto clareando um palmo à frente. A lua estava cheia, mas não era uma lua bonita. Era uma lua suja, amarelada. Eu não sei explicar. Parecia errada. Parecia que me olhava de volta. O vento estava parado, o ar seco, e tudo estava silencioso demais. Nem grilo, nem cachorro latindo. Só o ronco da moto e meu capacete abafando o mundo. Foi então que eu senti. Veio primeiro o cheiro. Um fedor de carne morta, podre mesmo, invadindo meu nariz por dentro do capacete. Eu olhei para os lados, tentando ver algum animal morto no acostamento, mas não tinha nada, nada visível. Segundos depois, ouvi o primeiro som, um estalo, como galho quebrando. Depois outro, e então um barulho de passos. Mas não eram passos normais. Eram pesados e regulares, como de algo correndo em 4 patas, ou em 2, ou em algo entre os dois. Eu acelerei, mas o barulho vinha junto, acompanhava, e aí eu vi, no reflexo do retrovisor, sob a luz fraca da lua, um vulto enorme, correndo atrás de mim. Eu nem pensei. Girei o acelerador até o fim, o motor gritando e o bicho se aproximando. E foi então que ele rosnou. Meu amigo, aquele som não foi só um barulho. Foi uma ameaça, um aviso, um grito vindo de um lugar que não era desse mundo. Eu senti o sangue gelar nas veias, os pelos do braço arrepiando dentro da jaqueta. Eu não estava só com medo. Eu estava certo que ia morrer. Quando ele se aproximou do lado da moto, eu tive a pior visão da minha vida. O bicho era imenso. Devia ter uns 2,5 metros pelo menos. O corpo era musculoso, coberto por um pelo escuro, denso, mas desgrenhado, como se tivesse saído do fogo. O rosto, meu Deus, o rosto era metade lobo, metade homem. Focinho alongado, mas com feições humanas. Os olhos eram de um vermelho fosforescente, como brasa viva. Não piscavam, só encaravam. As garras dele, afiadas, compridas, com sujeira seca debaixo delas, como se tivessem cavado o túmulo, e os dentes pareciam facas, pingando saliva. Ele vinha do lado da estrada, correndo na terra batida, acompanhando a velocidade da minha moto, como se fosse fácil para ele. A criatura avançou, quase encostou em mim. Senti o bafo quente dele no meu pescoço, um cheiro de enxofre, suor e morte. Ele rosnou de novo, mais alto, mais perto, e eu quase perdi o controle da moto. Quase saí da pista. Mas segurei, por puro instinto, por puro desespero. Tinha uma curva vindo. Eu conhecia aquele trecho. Se passasse da velocidade, eu podia voar barranco abaixo. Mas se eu reduzisse, ele me pegava. Escolhi a primeira opção. Entrei na curva deitando a moto mais do que devia, sentindo os pneus cantarem no asfalto quente. A traseira da moto quase deslizou, mas deu certo. Eu fiz a curva e ele... não.
O bicho tentou fazer o mesmo movimento, mas não era feito para a estrada. Escorregou na terra solta, caiu de lado, rolou com violência e só aí soltou um grito agudo. Um misto de raiva e dor que ecoou pelo mato todo. Eu não parei, não olhei para trás, só continuei. Acelerei até o final, as mãos doendo de tanto apertar o guidão, o motor rugindo e o coração saindo pela boca. Cheguei em casa com a moto quase sem freio, as pernas moles, a camiseta ensopada de suor frio. Tranquei a porta, apaguei as luzes, fiquei no escuro, tremendo. E mesmo ali, no silêncio da minha casa, eu ainda ouvia o grito dele. No dia seguinte fui até o trecho da estrada. Não falei nada pra ninguém, só disse que tinha perdido alguma coisa. E lá estava, as marcas no chão, pegadas fundas, enormes, de algo que não era homem nem bicho comum. E mais assustador que tudo, um pedaço de couro ou pele preso num galho, escuro, grosso e com cheiro de podre. Desde aquela noite, eu nunca mais peguei a estrada depois das 10 e sempre ando com um facão na cintura e um crucifixo no pescoço. Pode rir, mas eu vi o inferno de perto. E às vezes de madrugada, quando o vento muda de repente, eu ainda escuto aquele rosnado. Não sei se ele tá esperando ou se ele tá me caçando de novo. Você já ouviu uma vaca gritar igual gente? Porque eu já ouvi, e depois daquela noite, eu nunca mais dormi em paz. Meu nome é Fábio. Sou de Serra Talhada, sertão de Pernambuco. Aqui a gente cresce no meio do mato, ouvindo história de visagem, alma penada, mula sem cabeça e, claro, do lobisomem. Todo mundo sempre disse que era só lenda para assustar menino, mas eu juro por tudo que é mais sagrado. Naquela noite, eu vi o que ninguém deveria ver. Era começo de agosto. A lua cheia estava brilhando no céu, grande e pesada, quase vermelha. E foi quando o primeiro boi apareceu morto. Depois o segundo, o terceiro, todos do mesmo jeito, abertos no meio, como se tivessem sido rasgados com uma lâmina gigante. Mas o que assustava mais não era isso, era o silêncio. Nenhum cachorro latia, nenhum rastro no chão, só o cheiro. Um fedor de sangue podre e carne quente que ficava no ar. Na terceira noite, foi no meu terreno. O sangue escorria até o terreiro e uma das vacas parecia ter sido lançada contra o tronco de um umbuzeiro. Foi quando a gente decidiu agir. Reuni com os fazendeiros vizinhos, Zé Rabelo, Chico Terto, João das Aroeiras e mais uns 6 homens. Todo mundo com espingarda, faca e cachorro de caça. Marcamos para meia-noite. Nos encontramos perto da vereda, onde o gado pastava. A lua cheia iluminava tudo, mas o vento estava parado, morto, como se o tempo tivesse prendido a respiração. De repente, os cachorros começaram a latir. Depois choraram. Depois se calaram. E então eu senti o cheiro. Carne podre, enxofre, sangue fresco. Foi aí que a gente ouviu um rosnado baixo, gutural, e a coisa saiu do mato. Meu Deus do céu, era o lobisomem. Tinha mais de 2 metros de altura, corpo arqueado, cheio de pelos ralos e grudados de sangue. As patas pareciam mãos, mas com unhas compridas e curvas, como foice. A cara, uma mistura de lobo e homem deformado, com o focinho aberto e os dentes aparecendo, escorrendo baba grossa. Os olhos, amarelos como brasas vivas. Ele encarou a gente como se estivesse escolhendo quem ia matar primeiro. Zé foi o primeiro a atirar. Depois vieram os outros disparos, um atrás do outro. A fumaça da pólvora tomou o ar, mas o bicho não caiu. Ele deu um salto, rápido demais para alguém daquele tamanho. Pegou o cachorro de Chico e rasgou no meio. Chico gritou, correu pro mato. Foi cada um para um lado. Eu corri o mais rápido que consegui, escorregando na terra, caindo, me levantando. O bicho vinha atrás, quebrando galho, derrubando cerca, urrando como um demônio. Cheguei numa clareira onde os outros estavam recarregando. Gritei, ele tá aqui. Todos apontaram de novo. Atiraram, e o lobisomem, enfim, recuou. Ele parou, olhou pra gente e soltou um uivo que eu juro que entrou no meu osso. Antes de desaparecer, ele fez algo que gelou minha alma. Ele sorriu. Sim, aquele maldito lobo sorriu.
como se dissesse: hoje vocês escaparam, mas eu volto. Naquela mesma noite, voltamos às fazendas, um a um, em silêncio. Eu dormi com a espingarda no colo, ou melhor, tentei dormir, porque toda vez que fechava os olhos, ouvia o rosnado dele de novo. Nos dias seguintes, 3 bois sumiram, sem sangue, sem rastro, como se nunca tivessem existido. Chico abandonou a fazenda, disse que ia morar com a irmã em Petrolina. João das Aroeiras passou a andar armado até para ir no banheiro. E eu passei a rezar todo dia antes do pôr do sol. Um mês depois, apareceu um andarilho por aqui, velho, encapuzado, veio pedir água, ficou olhando para o mato e disse: ele ainda tá aí, ele sente o cheiro de vocês. Depois sumiu. Desde então, toda lua cheia, eu acendo uma vela no curral e deixo um pedaço de carne bem no meio do pasto. Talvez, se ele se alimentar, deixe a gente em paz. Você já sentiu o cheiro da morte antes dela chegar? Porque eu senti, e depois daquela noite, eu entendi que o mal tem forma, tem garras, tem dentes, e anda pelas matas de Sanharó quando a lua cheia sobe no céu. Meu nome é Evandro. Sou daqui mesmo, de Sanharó, no agreste de Pernambuco. Criei gado a vida inteira. Fiz roçado, cuidei de terra, cresci no meio do mato ouvindo história de lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas que o povo velho conta. Mas eu nunca acreditei. Nunca. Até o dia que eu vi. Tudo começou com um barulho esquisito vindo da mata. Era uma noite abafada, sem vento. A lua cheia estava pendurada no céu como um olho gigante, olhando tudo. E lá no fundo do pasto, as vacas começaram a se agitar. Corri para o terreiro com a lanterna na mão. Não vi nada no começo, só o silêncio estranho que ficou. Nem grilo, nem sapo, nem nada. O tipo de silêncio que grita no ouvido da gente. E então eu senti um cheiro de carne crua, misturado com cachorro molhado e sangue velho. Meu estômago virou na hora. Na manhã seguinte achei a primeira res morta, aberta no meio, como se algo tivesse rasgado o bicho de dentro para fora. Mas não era corte de faca, nem mordida de onça. Era algo errado. Os ossos estavam quebrados, virados, como se tivessem sido mastigados. Achei que fosse algum animal feroz, talvez um lobo-guará, mesmo sendo raro por aqui. Mas a marca que ficou no chão era de um pé de gente, com garras. No dia seguinte, mais uma vaca, e outra na semana seguinte. Foi aí que eu percebi, aquilo estava me cercando, esperando, brincando comigo. Então fiz o que meu avô teria feito. Botei a armadilha no mato, chamei uns amigos, carreguei a espingarda e fiquei de tocaia. Era noite de sexta, lua cheia, o céu sem nuvem, a mata quieta. Eu estava atrás do galpão com a espingarda no colo e os olhos ardendo de sono. E então, escutei, galho quebrando, passos pesados e uma respiração como de um boi cansado, só que mais funda, mais gutural. A coisa saiu de trás das árvores andando de 4. Na hora meu sangue gelou. Era enorme. Devia ter uns 2,5 metros, mas se mexia com agilidade de bicho pequeno. O corpo era coberto por pelos sujos, manchados de barro e sangue seco. O peito largo, o focinho longo com dentes que brilhavam na luz da lua. As orelhas eram pontudas, sempre em alerta. Mas o pior eram os olhos, amarelos, humanamente amarelos, como se aquilo em algum momento tivesse sido gente. Ele me viu, eu sorriu. Aquele sorriso torto, animalesco me travou por dentro. Levantei a espingarda, atirei sem pensar. O bicho cambaleou, soltou um urro que fez as folhas caírem das árvores, mas ele não caiu. Pelo contrário, correu na minha direção. Nunca vi nada correr daquele jeito. Era como se ele flutuasse, rápido e pesado ao mesmo tempo. Corri pelo curral, tropecei num tronco, caí de cara na terra. Ele veio por cima, arranhou meu ombro, rasgou minha camisa como papel. Senti o bafo quente no meu pescoço, o cheiro de sangue e saliva. Gritei, joguei terra nos olhos dele, e ele recuou, só um pouco. Consegui pegar uma estaca de madeira e cravei no peito dele com força. Ele uivou de dor, me encarou uma última vez e correu de volta para o mato, sumindo na escuridão. Fiquei ali, deitado, ensanguentado,
tremendo feito vara verde. Minhas mãos não paravam. Me sentia fraco, mas vivo. No dia seguinte, chamei a polícia. Chamaram de ataque de animal selvagem, mas eu sei o que vi. E o pior é que ele ainda tá lá fora. Sabe como eu sei? Porque nas noites de lua cheia, os cachorros ainda choram. E o cheiro, aquele cheiro de carne morta, ainda aparece no vento. Você acredita que um simples cheiro pode ser o aviso de que você vai morrer? Eu também não acreditava, até sentir o fedor de enxofre e sangue antes de ver aqueles olhos amarelos no escuro. Naquela noite, o inferno passou por Juazeiro e ele andava em duas patas. Meu nome é Israel, sou morador de Juazeiro, Bahia. Trabalho com irrigação em fazendas aqui da região. Quem é do interior sabe que a gente dorme cedo, acorda antes do sol e respeita o mato. Mas tem coisa que vive no mato que não respeita a gente não. Naquela semana, tudo começou com um susto. Um dos vaqueiros da fazenda encontrou os bodes estraçalhados, como se um bicho tivesse passado por ali só para matar. Não levou carne, não arrastou nada. Só matou e sumiu. Disseram que podia ser jaguatirica. Outros falaram em cachorro do mato. Mas um senhor velho que mora nos fundos da propriedade falou baixinho. Foi o bicho da lua. Eu ri, mas no fundo, alguma coisa dentro de mim sabia que tinha algo errado. Na noite seguinte, fiquei até mais tarde fechando as comportas do canal de irrigação. O céu estava claro, a lua cheia iluminava tudo. Era quase bonito, se não fosse o silêncio. Um silêncio grosso, pesado, sem grilo, sem sapo, sem nada. Só o barulho do meu coração e da água correndo. Foi aí que senti o cheiro, um fedor azedo, de carne podre misturada com fumaça. Não era cheiro de animal, era cheiro de coisa ruim, de coisa morta. Olhei em volta, nada. Só o capim balançando devagar com o vento. Mas então eu ouvi um estalo, depois outro, como se alguém pisasse em galhos secos, só que mais pesado, muito mais. E então ele saiu do mato. A luz da lua bateu no corpo dele, eu congelei. A criatura tinha mais de 2 metros, pernas longas, arqueadas, com cascos rachados. O tronco era largo, coberto de pelo grosso e sujo. Mas os braços pareciam de homem, com músculos marcados e mãos enormes com garras negras. A cabeça era de lobo, mas desfigurada como se estivesse derretendo. E os olhos, meu Deus, os olhos, amarelos, brilhando no escuro. Olhos de gente com ódio. Ele me viu e parou, só me observando, respirando fundo, com um rosnado baixo constante. Eu estava travado. O medo era tanto que minhas pernas não obedeciam, mas quando ele deu o primeiro passo na minha direção, a adrenalina explodiu. Saí correndo sem olhar para trás, escutando os galhos quebrando, o som das patas batendo no chão e aquele rosnado, cada vez mais perto. Corri até o galpão da bomba d'água, me tranquei lá dentro, escuro, só a luz da lanterna tremendo na minha mão. O bicho veio e ele bateu. Primeiro um empurrão na porta, depois outro, até que ele começou a arranhar. Não como um cachorro, mas como quem sabe que tem alguém do outro lado. Ele queria brincar com o medo. Eu achei uma barra de ferro. Fiquei ali, suando, rezando, esperando. De repente, silêncio de novo. Nada. Até os grilos voltaram. Abri a porta devagar. Tudo quieto. Corri até o barraco de vigia. Liguei o rádio, chamei os outros. Ninguém respondeu. No dia seguinte voltei com os peões. As marcas estavam lá, pegadas fundas, impossíveis de serem humanas. A porta do galpão arranhada como se tivessem usado uma foice. E mais 2 bodes mortos, sem carne faltando, só mortos, rasgados. Mostrei tudo pro pessoal. Disseram que foi um urso, como se isso fizesse sentido aqui na Bahia. Mas o velho nos fundos da fazenda veio até mim de novo. Chegou perto e falou no meu ouvido: "Ele te escolheu e volta na próxima lua." Desde então não durmo direito, tenho pesadelos, escuto arranhões na parede mesmo com tudo trancado. E quando tem lua cheia, os cachorros do bairro choram a noite inteira. Um deles, semana passada, apareceu partido ao meio. Eu não conto isso esperando que você acredite. Eu conto porque, se um dia você sentir um cheiro de podridão no ar, no meio do silêncio, corre. Não pergunta, só corre.
porque o que me encontrou em Juazeiro ainda tá por aí. E ele gosta de brincar antes de matar. Se essas histórias te arrepiou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tem mais uma história aparecendo na tela agora. Clica nela e continua comigo nessa escuridão. A gente se vê se a lua deixar.